Pode. Então, posso começar? Certo. Então, Pode. seguindo, né, nas nossas apresentações, me ficou o capítulo 8, a recepção do pensamento político-humanista, que se segue ao 7, né, que ele tratava da difusão da erudição humanista. A minha apresentação, basicamente, eu fui fazendo a leitura, né, e fui tomando algumas notas e colocando nos slides, fazendo algumas citações, seguindo a linha, né, de pensamento e argumentação do próprio texto. Achei, só comentando de início, achei um pouco confuso a própria apresentação do Skinner, porque ele trata como humanistas do norte pensadores, escritores de vários locais, inclusive de Portugal e da Espanha, né? Claro que ele quis contrapô-los aos humanistas da Itália, mas não sei se foi exatamente uma boa tipologia. Ele também confunde nesse texto, ele não diferencia entre os protestantes e os católicos. Estamos bem no período da Contra-Reforma, e vários dos escritores que ele vai citar, né, como escritores de manuais e de espelhos do príncipe, né, são vários são jesuítas, outros são franciscanos. Tem determinado momento do capítulo que ele também atribui conclusões protestantes a Thomas More, o que é bem complicado também, mas vamos seguir com a apresentação, apesar das confusões que ele traz nesse capítulo. Então, ele traz primeiro que os humanistas como conselheiros, parte 1 do capítulo. Os humanistas do Norte continuaram a apresentar no século XVI as influências do pensamento do Quattrocento, no seu modo de abordar os problemas políticos e sociais. Cito: continuaram a aceitar a tão difundida convicção humanista de que as ligações entre o conhecimento e o governo sadios são muito próximas. Assim, continuaram a produzir tratados educacionais bem sistematizados, detalhando ao máximo a espécie de formação nos Studia Humanitatis que deveria dar-se àqueles que mais tarde poderiam ocupar posição de destaque nos negócios de governo. Então, ele começa o capítulo falando, né, dos humanistas como conselheiros e termina falando sobre a posição da educação, da importância da educação daqueles que deveriam governar, né, para esses pensadores. Então, eles escreveram diversos tratados sobre como que deveria se dar essa educação, né? Falavam dos currículos, como que os preceptores deveriam agir na formação daqueles que eles educavam, e etc. E porque eles concebiam bem, só sendo a pessoa que vai ocupar uma posição no governo, só ela sendo bem educada que ela vai poder bem governar. Continuo citando. Desde então, um bom número de obras que, em linhas gerais, tinham a mesma natureza, continuou a se publicar pelo século inteiro, incluindo manuais tão celebrados quanto o Mestre Escola, de Roger Ascham, que, na década de 1540, serviu de preceptor à futura Rainha Isabel. A influência desse gênero como um todo foi enorme, ajudou a estabelecer um padrão de instrução e um ideal de conduta que continuou amplamente admirado por 3 séculos, pelo menos. Então, vejam que já de início ele cita alguém que estava numa posição, foi preceptor da futura rainha. Então eram pessoas que tinham posições importantes nos respectivos governos dos estados nacionais em formação, que estavam escrevendo, né, manuais de instrução, né, aos governantes. Em muitos tratados, articulava-se a educação dos governantes com os princípios do governo virtuoso. Poucas obras dessa natureza, no entanto, foram escritas na Inglaterra, sendo o comentário que ele faz, sendo a maior predominância desse gênero na França, na Espanha e na Alemanha. E aqui eu pergunto, né? Porque ele fala em Alemanha quando não há um Estado alemão, né, na época. Então, não sei se ele quis se referir ao Sacro Império, se eles dirigiam
Até mais à frente ele cita alguns autores que direcionavam suas obras no prefácio ao próprio imperador, mas poderiam também ter escrito, não sei, para alguns reis específicos, né, no território hoje alemão. Então, alguns exemplos de títulos que ele traz dessas obras desse gênero, né? O Ofício do Rei, de Joseph Kliktov, de 1519, e aqui nós temos também um sacerdote, até eu olhei, eu não lembro se esse foi um dos que foram bispos também católico. A Educação do Príncipe, de Guilherme Boudet, 1519 também. A Educação e Disciplina do Rei, de Jerônimo Osório, esse foi um bispo português. A Educação de um Rei Cristão, de Filipe de la Torre, sacerdote espanhol. A Religião e as Virtudes do Príncipe Cristão, de Pedro da Ribaneira, jesuíta, 1595. O Rei e a Educação do Rei, do Juan de Mariana, também jesuíta, em 1599. Eu coloquei aqui que esses últimos dois foram jesuítas, etc. Vi que os outros foram bispos, mas o próprio Skinner, no texto, ele não traz essas informações. Ele só coloca, eram todos, estavam escrevendo o mesmo gênero literário e mais ou menos compartilhavam as mesmas proposições como humanistas do norte, né? Ele coloca todos no mesmo balaio. Ele não diz que depois traz alguns protestantes, né? Jacob Windfelin, Educação dos Príncipes. Aliás, esse Jacob, apesar de alemão, esse era católico. Se eu não me engano, o Jacob, ele teve vários debates com o Lutero, inclusive, defendendo a igreja no período. Ou foi algum dos outros dos autores citados? Me desculpem se a falta de precisão. Johann Sturm, 1551, Educação dos Príncipes, e a Educação de um Príncipe Cristão do Rotterdam, cita ao fim, que é um pouco anterior, 1516. Bem, numerosos humanistas também escreveram livros de aconselhamento destinados já não apenas a reis e príncipes, mas também a seus cortesãos, nobres, conselheiros e magistrados. Aqui eles também seguem um padrão já bem estabelecido no discurso político italiano e que teve no livro do cortesão de Castiglione sua melhor condensação. Um dos livros desse gênero, O Relógio dos Príncipes, de Antônio Guevara, teria sido, 1529 a publicação, teria sido o livro mais lido do século, segundo Skinner. Enquanto os humanistas florentinos possuíam... Stefano, você foi atrás de quem é esse Antônio Guevara aqui? Porque você foi atrás dos outros lá. Sim, eu encontrei que ele foi um franciscano espanhol. Então... Informação também suprimida pelo Skinner, né? Exatamente. Ele só traz como um dos humanistas, não cita nem que era um frade franciscano que trabalhou na corte espanhola, né? Então, tu vê que só traz isso que ele teria sido um dos livros mais lidos, né, no século. Enquanto os humanistas florentinos possuíam como praxe se dirigir a um público mais vasto, os cidadãos, isso de início não era tão comum no resto da Europa, segundo Skinner. Esse teria sido, no entanto, o cerne das discussões primeiramente trazidas por São Tomás Moros e, posteriormente, pelo movimento da República, da Commonwealth na Inglaterra. Então, os ingleses, então, começaram a também dirigir seu discurso para o povo como um todo, né? Fizeram seu, com entusiasmo, o mote segundo o qual, se os filósofos não podem tornar-se reis, a melhor coisa será os reis se fazerem aconselhar o mais que puderem com os filósofos. Por isso, tenderam a considerar-se, acima de tudo, conselheiros políticos, como autores de manuais e provedores de conselhos dos mais sábios a reis, príncipes e magistrados, e tenderam a fazer carreira como secretários ou embaixadores de seus governantes. Então, esse é o panorama geral que ele dá. E é interessante notar que esse período, né, que se está
surgindo esse gênero que ele está descrevendo como de aconselhamento aos príncipes e aos reis, é o mesmo período em que surge o gênero dos manuais de confessores, né, na teologia. O Skinner não traz isso, mas é interessante porque muitos desses conselheiros, digamos, que eram sacerdotes, eles eram os próprios confessores dos reis e dos príncipes. Então, eles escreviam duplamente. Eles escreviam numa área que o Skinner escreve mais como humanista, de educação cívica, e escreviam lá os sacerdotes enfim, como ser confessores, né, da nobreza, etc., como dirigir as atividades, principalmente ali em Portugal e Espanha, né? O Skinner não traz essa informação, mas trata justamente que eles estavam falando de conselhos, né, aos príncipes e reis de forma mais geral. Concebendo-se antes de mais nada como conselheiros, muitos desses humanistas acrescentavam a seus tratados um prefácio que discutisse o problema do aconselhamento, a dificuldade que há em oferecer conselhos políticos a um só tempo realmente úteis e de boa intenção. Então eles justamente vão falar, olha, é muito difícil aconselhar porque os conselhos caem em ouvidos vazios muitas vezes, né? Enfim, a nobreza, os reis não são muito entusiastas em aceitar conselhos, especialmente quando estamos dizendo que as práticas deles estão erradas, né? É significativo que considerem a questão nos termos do clássico debate humanista sobre os méritos opostos do otium e do negotium, da vida de quietude e contemplação, contraposta à vida da atividade dos negócios. E a resposta imediata que sempre lhes ocorre, com frequência num estilo bastante satírico, é que nenhum homem virtuoso e sábio jamais abandonará uma vida consagrada à cultura para fazer carreira nos assuntos públicos. Era bem mais comum, porém, ele diz mais adiante, que tais debates culminassem numa denúncia daquilo que Milton haveria de chamar uma virtude fugidia e enclausurada, e na correspondente defesa dos valores associados à vida ativa. Então, ele diz que quase todos tinham um prefácio, dizendo, olha, não devemos abandonar a vida contemplativa, porque se a gente vai dar conselhos, ninguém vai ouvir, quem participa da vida pública provavelmente vai ser corrompido. Porém, apesar deles começarem com prefácios, né, esse termo que o Skinner trazendo, né, algumas sátiras nesse sentido, eles terminavam dizendo que não, mas a gente também não pode, no fim, nos enclausurar, só ter o conhecimento para nós temos que aplicar isso. Então, no fim, vamos ter que ceder e participar da vida pública, né? Então, ele traz o Skinner destaca uma espécie de hipocrisia dos autores, não diz quais exatamente, humanistas, que seria geral nesse sentido. Então, ele traz algumas razões para que se concluísse que os discursos numa vida ativa de serviço e aconselhamento, né? Então, se dissesse, então nós temos que ter essa vida ativa, né? Segundo o Skinner, a tese de que todo conhecimento deve ter algum uso. Aí ele traz uma formulação do diálogo de Starkey, que foi muito divulgado à época, muito lido. Sabeis muito bem, mestre Paul, que para tanto nascem todos os homens e os conduz a natureza, para comunicar os dons que receberam, cada um em proveito dos demais, em perfeita civilidade, e não para viver cada um seu prazer e proveito pessoal, sem considerar o bem de seu país, no ouvido de toda justiça e equidade. Todo homem deve aplicar-se a promover o bem comum, todo homem deve estudar a fim de servir a seu país. Então, basicamente, ele traz aqui uma visão mais protestante de que, bem, o conhecimento tem que ser sempre aplicado, não se pode ficar no ócio dos mosteiros, no ócio da vida enclausurada,
que isso não vai levar a lugar nenhum, não vai incentivar a virtude cívica. Então, os bons homens devem estar, né, devem estudar para servir, né, a coisa pública, servir a república, servir a nação, né? Stefano, aqui seria interessante ver se esse Paul que ele está falando aqui é o cardeal Reginald Paul, que era um nobre, um aristocrata inglês cuja família foi morta pelo Henrique VIII. Tá? Então, seria interessante ver isso aí. Depois ele foi cardeal e foi uma espécie de confessor, arcebispo de Canterbury no reinado da Mary Tudor, entendeu? Então era uma figura proeminente da política inglesa da época, tá? Sim. E seria realmente interessante eu não sei o contexto desse diálogo do Stark, se ele utilizou personagens fictícios ou se ele... Exato. Teria que ir atrás, né? E a segunda razão que o Skinner traz é que a tese proposta por aqueles que escreveram Os Espelhos dos Príncipes. Então ele diz, essa é uma tese geral entre aqueles que escreviam esse gênero, participavam desse gênero literário. É melhor uma monarquia bem ordenada do que outras formas de governo na formulação de Boudet. O bom serviço e os bons conselhos favoreceriam a boa ordenação do governo. Então, bem, é melhor um governo bem ordenado, uma monarquia, uma república bem ordenada. E se nós não tivermos as pessoas virtuosas, estudiosas, participando da vida pública, ela não vai ser bem ordenada, então nós não vamos alcançar o bem comum. Essa é mais ou menos a tese. Essa tese é afirmada com toda a ênfase pelo Guevara, né, que é que ele disse antes ter sido o livro mais lido do século. No livro que abre seu relógio do príncipe. Se dermos a nossos governantes conselhos justos, alega ele, isso contribuirá para assegurar que a república não seja governada apenas por leis justas, mas também por um rei justo. E, se cumprirmos o nosso papel na conservação de tal monarquia, na qual todos obedecem a uma pessoa virtuosa, cuja virtude, por sua vez, é encorajada por conselheiros virtuosos, estaremos ajudando a defender a forma de governo melhor e mais santa, sob a qual o povo se beneficiará, os bons serão estimados e os maus despojados. Então... Aqui vem o velho debate, né, Stefano? Tu também, que circulou ali para o professor César, conhece bem, né? O debate entre instituição e virtude. Tá? O professor César sempre dando ênfase à instituição. Tá? É um debate que tinha ali no Quattrocento italiano, né? Tá? O que a gente faz, né? As virtudes para o que é o bem comum, o bom convívio. As virtudes das pessoas ou a justiça, digamos assim, ou a correção das instituições. Exato. Claro. E, enfim, aqui, pelo que o Skinner apresenta, o Guevara parece defender bem. Só uma lei justa, né, uma instituição justa não vai bastar. Né? Precisamos de uma pessoa virtuosa, de um rei virtuoso e de conselheiros virtuosos. Então, uma espécie, enfim, de escada, né, no governo, para que a república possa bem funcionar. Então, ele depois vem com uma pergunta, né, que seria a história vista como preceptora da vida prática, né? Essa seria a concepção de muitos dos humanistas. Então, eles estudariam a história para não só compreender o passado, mas para bem dirigir, né, as suas atitudes no presente. Então, o próprio estudo da história era aceito como uma já com fundo moral, né, com certo juízo de valor. Ele era feito para bem dirigir, né, enfim, as instituições e também guiar, né, o ensino, né, a prática das virtudes no presente. A resposta é que eles não apenas compartilhavam a confiança genérica, com eles ele fala esse grupo todo de humanistas do norte, entre aspas, que ele chama, né, um grupo bem diferente, mas bem.
A resposta é que eles não apenas compartilhavam a confiança genérica dos humanistas no valor da filosofia antiga enquanto guia para a vida moderna. Também endossaram sua tese mais específica, segundo a qual a chave para a sabedoria política assenta numa compreensão adequada do passado. A história, conforme observou Kelly, era o eixo central da imago mundi dos humanistas, né, da imagem do mundo. E foi o que mais lhes serviu para se sentirem seguros como homens de negócios, homens de ação, né, de conselho. Então, bem, a adequada compreensão do passado permitiria, né, que eles exercessem essa atividade prática como guias, né, como conselheiros daqueles que governam. Houve, no entanto, segundo Skinner, posições críticas e céticas quanto a esse posicionamento entre os próprios humanistas, sendo um dos posicionamentos mais extremados o de Heinrich Agrippa, no seu tratado do caráter vão e incerto das artes e ciências. Como é que alguém escreve um livro sobre isso? Acho que não precisava nem escrever. Pois é contradição performativa isso aí, né? Não é uma arte, uma ciência que está contido no livro, o que seria então, né? É uma posição em que ele diz, não, nós não temos como tirar um juízo de valor das atitudes da história, né? Muitas vezes os relatos históricos são relatos de vícios. Então, não tem como a história ser uma guia para a nossa vida, né? Então, o Agrippa defendia não só isso quanto a história, mas quanto o resto, né? Ele diz, há muitos erros no modo como se interpreta ou como se acessa o conhecimento histórico. O Skinner descreve uma linha de raciocínio nesse sentido. Então, seria um caráter vão e incerto das ciências como um todo. Então, segunda parte do capítulo, ele vai falar das injustiças da época. Então, ele começa com uma pergunta. Se os humanistas se concebiam essencialmente como conselheiros, quais problemas e injustiças em particular consideravam exigir a sua atenção e conselho de especialistas? Alegaram eles que o mais grave perigo para a saúde política surge quando o povo ignora o bem da comunidade como um todo e se preocupa apenas com seus interesses individuais ou de facção. Segundo Erasmo, no Príncipe Cristão, uma ideia deve inspirar o povo na escolha de seu príncipe, o bem público, liberto de todos os interesses privados. Então, aqui os interesses privados são vistos como uma espécie de sinônimos de vícios, né? A pessoa teria uma cegueira, não conseguiria ver o bem público, o bem geral. Então ela só busca, enfim, acabaria não sendo virtuosa nas suas práticas, porque ela só procuraria o próprio interesse, entre aspas, e não o da República. E é interessante que eles vão levar a conclusões um pouco estranhas, porque eles vão criticar sempre aqueles, basicamente, que não concordam com as suas posições, porque aqui, os comerciantes que, enfim, buscam o lucro, não estão, eles criticariam por não estarem interessados, né, no bem público, não estariam interessados na caridade, não estariam, enfim, ajudando a sociedade com as suas práticas. Vão criticar mais à frente o processo de cercamentos que aconteceram, né, na Inglaterra, a criação de carneiros, ovelhas, etc., porque enfim, os grandes fazendeiros estariam ocupando muito espaço de terra, porque era uma atividade, a produção de lã era muito lucrativa, só que na concepção deles isso não, enfim, não ajudaria a sociedade, não mataria a fome, né, porque não estaria plantando alimentos naquela região. Então, críticas nesse sentido. Então, ainda segundo Erasmo, seria a função básica das leis, aqui das instituições, promover o avanço da República. Então, a lei deveria estar liberta de interesses privados, de facções,
e promover não deveria manter apenas a ordem, né, na concepção do Erasmo, mas deveria promover o próprio avanço, né, da sociedade em direção a um bem comum, né, possível. De acordo com os princípios fundamentais da equidade e da honestidade, né, segundo Erasmo. E Eliot encerra seu livro chamado do Magistrado, recorrendo à autoridade de Cícero. Argumenta que, toda vez que nossos governantes descuram o estado geral e universal do bem público, a fim de promover alguma comodidade particular, isso sempre serve para introduzir uma coisa perniciosíssima, a saber, a sedição e a discórdia, que, por sua vez, precipitam a República num estado de extrema dissolução e declínio. Então, eu trouxe essa citação aqui específica apenas para mostrar um dos exemplos do Skinner de como que esses humanistas, no caso o Eliot, que é inglês, né, se utiliza entre aspas, autoridade sempre dos clássicos, né, para promoverem o seu argumento e trazem uma citação de Cícero, não sei em que obra de Cícero Skinner não traz. Então, eles queriam explicar... Sempre essa ideia, né, de priorizar o bem comum, né? Exato. Sempre o bem comum. Sempre essa ideia de priorizar o bem comum, né, tá? Que é uma das tônicas, né, do movimento republicano. Contraposto essa ideia do bem, interesses individuais, né, que seriam mais viciosos quando não estão dispostos, né, e bem ordenados ao bem comum. Muitos recorriam a caricaturas de advogados extorsionários, de monges preguiçosos e padres ambiciosos, utilizando-se muitas vezes da sátira para explicar as razões dos problemas na República. Então, bem, o que causou os problemas? Por que a República, a monarquia, não está buscando o bem comum? Por que nós não estamos o alcançando? Então, havia uma vasta literatura satírica no momento, né? Então eles buscavam colocar a culpa em determinados estamentos ou classes sociais. Aí, claro, por parte dos protestantes havia uma forte crítica à igreja, não é culpa dos clérigos. Outros também culpavam os juristas, né? Os próprios advogados, outros os comerciantes mais à frente. O próprio Skinner vai trazer alguns exemplos das peças do Shakespeare, né, que bem ilustram esse conteúdo satírico, né, colocando a culpa em algumas classes sociais do momento. Né? Dentre os humanistas mais famosos que se utilizaram desse expediente estava Rabelais. Então, ele traz esse exemplo. Né? Na Inglaterra, Moros, posteriormente Stark, no entanto, apresentaram uma crítica inicial mais séria, né, que não ficaram só no âmbito satírico. Uma dirigida à nobreza e seus muitos acompanhantes, outra aos proprietários rurais e sua criação de carneiros ao invés de produzirem alimentos. Então, a crítica que ele diz que o Moros traz é quanto, bem, muitos nobres acabam empregando muitas pessoas, né, ao seu serviço, que basicamente não tem nenhuma função útil à sociedade, nas palavras de Skinner. Então, isso dispenderia muitos recursos financeiros do Estado, e depois da morte do nobre, essas pessoas ficariam meio que sem posição na sociedade e isso aumentaria o desemprego, segundo Skinner, né? Seria essa crítica do Moros na palavra dele. A Clara fez uma pergunta aqui. Ela pergunta se esse bem comum era principalmente a de Aquino, o qual pressupõe a justiça como relação entre as pessoas e o Estado, entre o Estado e as pessoas? Qual era o sentido de bem comum defendido neste momento? Eu não sei se dá para dizer que havia um sentido de bem comum para todos esses autores. O Stefano colocou bem já a distinção, talvez, entre católicos e protestantes, aí, os católicos sendo formados numa tradição de São Tomás, né, provavelmente seguiriam a visão de São Tomás sobre bem comum. Agora,
qual era a visão de todos eles. Eu não sei também se a gente precisa definir de um modo muito preciso isso a essa altura, Carol. Perdão, Chiara. Né? Aqui eu diria que o bem comum é o comum que é um bem. Tá? E na linha do professor César, tá bem? Ou seja, aquilo que torna... Por que é um bem para nós vivermos? Aquele que considera o comum como um bem, tá? Ele vai agir de um certo modo. Tá? Quais são as condições necessárias do viver junto, do conviver? Tá bem? E eu vou implementar essas condições, tá? Sendo que eu considero o comum um bem. Né? Considero que o viver em comum é um bem. Tá? Então, isso vai... Se eu considero que o comum é um bem, como um bem último, finalidade última da minha ação, eu vou subordinar o meu bem privado, ou melhor do que subordinar, eu vou integrar o meu bem particular no interior do bem comum. Tá bom? Eu não sei se há um tipo de especificação maior aqui. Eu acho que aqui talvez o bem comum pode ser definido dialeticamente por aquilo que não é o bem comum. Como a gente estava falando um pouco na nossa aula lá, né, anterior. Tá? Você sabe que saquear o tesouro público é contrário ao bem comum, seja qual for a definição de bem comum que você dê. Então, você sabe que o patriotismo, ou seja, o dar a vida pela pátria, é algo que favorece o bem comum, independente da tua visão de bem comum. Tá? Não sei se é essa altura, Chiara, mas tem que ficar com a pergunta acesa aí, né? Se mais tarde essas coisas vão receber uma definição um pouco mais precisa. E a gente também tem que pensar, né, que, por exemplo, no exemplo inglês, né, nós estamos ali no momento do conflito entre os pensadores que defendiam os Tudor e aquele movimento republicano, né? E eu imagino que ambos os lados defenderiam uma visão de bem comum, só que eles sempre vão, enfim, praticamente, né, nos seus discursos, nos seus panfletos políticos do momento, eles vão estar dizendo, olha, o outro lado não está promovendo o bem comum, né, em termos teóricos. Tem essa... também nos ater nesse ponto ao contexto. As definições não são sempre genéricas, né, como bem comum é isso. Às vezes eles dão exemplos muito práticos, né? Historicamente circundados. E, segundo Skinner, seguindo o conflito com as classes fundiárias, demarcou o século XVI na Inglaterra e muitas das propostas dos movimentos republicanos. Então, estavam os republicanos, né, estavam em conflito com a classe fundiária inglesa. Ele destaca o panfleto chamado Discurso do Bem Comum, de autoria ainda incerta. Ele dá várias possibilidades que os historiadores dizem de autoria desse panfleto, que foi reconhecido por muitos, segundo Skinner, como oferecer um dos quadros mais sofisticados da filosofia, tanto política quanto econômica, que se associa ao grupo republicano. Na Inglaterra, teria havido uma forte conexão entre o humanismo e o movimento puritano, né? Também traz essa associação. O principal objetivo, segue ele, desses moralistas, em especial os puritanos ingleses, consiste assim, em identificar e denunciar os vários grupos sociais responsáveis pela erosão do conceito tradicional de bem público. A partir de 1550, como em Lever, nos sermões proferidos em St. Paul's Cross, começam também a se identificar os mercadores e outros novos ricos, também como culpados por essa erosão do conceito tradicional de bem público. Nesses sermões ele realiza, o Lever, eu não pesquisei quem foi ele, realiza uma forte crítica à usura e à falta de caridade das classes mercantis. William Latimer, a quem Skinner atribui a importância que passou a ser dada ao humanismo em Cambridge e Oxford, então ele diz que ele foi assim, o propulsor do humanismo nas duas universidades. Ele diz isso nessa página 244, que ele teve momentos que ele teve dando palestras e aulas em Cambridge e em Oxford.
Aí o Skinner, inclusive, traz que esqueci o nome dele, depois que foi o ditador inglês no período da República. Cromwell. O Cromwell. Ele diz que o Cromwell foi aluno nesse período em Oxford do William Latimer. Também ressoaria essa crítica aos mercadores. Ambos criticavam a busca desmedida por uma ascensão social. Então, eles, olha, os mercadores estão numa busca por ascender socialmente a qualquer custo. Isso não seria correto, né? Então, há uma certa... Você vai voltar a isso mais tarde? Não, Stefano? Não voltaria a isso, professor. Então, aqui, aqueles que concebem a ordem como a manutenção do status quo, eles sempre vão ter problema com aqueles que mexem com dinheiro. Tá? Por quê? Porque os mercadores, o mercado como tal, ele é disruptivo, né? Para usar uma palavra da moda, em relação às em face às relações sociais dadas. Tá bem? Ele começa a corroer as relações sociais e instituir novas relações sociais. E essas relações são instáveis. Elas são bem instáveis. O von Mises sempre dizia que a titularidade da propriedade depende dos consumidores, né? O consumidor é que vai dizer se você vai continuar tendo um restaurante ou não. Não tem mais a soberania do produtor, né? O mercado é a soberania do consumidor, tá bem? Então, né, você tem uma sociedade muito marcada pela instabilidade. E esse pessoal aqui associava isso à desordem, ao caos. E eles passaram a defender o status quo. Tá? Então, e claro, a burguesia está vindo com tudo já no século XVI, né? Vão acabar, digamos assim, assambarcando o poder no século XVIII, mas já estão presentes e já estão ascendendo. E essa ascensão não é bem vista, porque, claro, ela perturba, né, a ordem social tradicional. Não vamos esquecer que no Japão, né, do período Edo, ali, né, no período dos samurais, período do shogunato Tokugawa, a hierarquia social ela começava pelos samurais, tá? Depois vinham os camponeses, artesãos, e por último vinham os comerciantes. Professor. Ele quer ficar quer manter uma estrutura social imutável pelos séculos, sem fim, entendeu? Então, eles que pode mudar todas as relações. A classe Está travando, professor, o seu áudio. Esse é o mesmo argumento do Luiz Felipe de Alencastro. Ai, meu Deus, tá. Agora, onde é que parei, né? Tá? O que é para voltar? Que é para voltar tudo? O exemplo do Japão, vocês pegaram ou não? O exemplo do Japão, o senhor falou que os comerciantes eram os últimos no extrato da hierarquia social. Começou a travar bem ali, nessa parte do Japão. Começou a travar ali, então tá. Esse também é um exemplo, eu não vou entrar mais com a câmera, tá? Para talvez não sobrecarregar aqui. O exemplo do Luiz Felipe de Alencastro, naquele livro dele, O Trato dos Viventes, sobre a formação do Brasil no Atlântico Sul, né? A relação Brasil e Angola. E ele vai dizer que a Inquisição, em boa parte, sabe, né, que a Inquisição era um órgão estatal, né, pelo regime do padroado. A Inquisição é usada pelo Estado português também para manter os mercadores, né, e acusavam os mercadores de judaísmo, etc., para manter os mercadores na rédea curta, entendeu? Uma vez que Portugal queria que esses nobres mais ligados ao Estado português, lembrando aqui o pessoal das capitanias hereditárias, eles é que tivessem digamos assim, uma hegemonia social, né? Tá? Então, ter uma sociedade onde os mercadores fossem o eixo e não o poder público, a nobreza integrada ao poder público, seria muito disruptivo, né? Tá? Então, é o mesmo argumento dele, né? A Inquisição é usada como um braço não para perseguir por questões religiosas, era usada para você manter um status quo sociopolítico, digamos assim, tá? Socioeconômico, né? Tá bem? Daí esses humanistas ingleses terem essa posição que a gente poderia chamar hoje de quase reacionária, né? Tá bem?
interessante que essa é uma posição que eles propagaram a partir das universidades, né? Porque esse é um período. Depois eu vou voltar nisso mais ao fim, mas eles, quando defendiam a educação é muito importante, eles diziam: os nobres não têm que ser mais treinados apenas como guerreiros, né? Eles têm que ser educados também. Tem que se quebrar a barreira que antes se imaginava. A nobreza vai ser treinada para a guerra, né? E os sacerdotes que vão ser educados, vão ir às universidades, né? Vão estudar questões legais, questões teológicas, filosóficas. Não. Os humanistas estão dizendo essa deve ser a formação geral. Em especial, é muito importante que os nobres também estudem isso. Então, vão começar os filhos da nobreza, né, a ir às universidades, e ali eles vão entrar em contato com com as ideias humanistas. Né? O Marcos Paulo ali fazendo uma pergunta. Qual era a relação entre William Latimer e Hugh Latimer? Não cheguei a ver, Marcos. Realmente não sei qual seria a relação entre eles, se eram parentes ou não. Então, seguindo. Ainda outros humanistas ingleses passaram a culpar o próprio governo. Então, aqui é uma outra ideia que o Skinner traz, que alguns disseram, olha, não é só algumas classes sociais específicas, como os latifundiários, que estão, enfim, criando gado em excesso, criando carneiros aqui na Inglaterra, em vez de plantarem nem só os comerciantes, mas também o próprio governo pode ser culpado por essa ser a causa da universal escassez de todas as coisas, na palavra do Skinner. Isto é, a escassez de bens e a contínua inflação de preços que já estava ocorrendo no período. Porque ele cita que algum rei inglês, não lembro qual, havia mandado diminuir o valor da própria moeda, né? Então, havia essa influência ali econômica que estava tendo reflexos gerais no período. E enfim, esse fenômeno mesmo vai estar sendo analisado nesse período pela escola de Salamanca, né? Sobre qual que é o efeito das decisões reais sobre a moeda, né? Sobre o valor das coisas, o valor econômico, etc. Passando. Então ele entra, terminando esse ponto, ele vem a questão das virtudes, né? No terceira etapa do capítulo. O Taliba está respondendo no chat, né, que o Hugh Latimer viveu cerca de 200 anos após o William, né, pelo que ele viu no Google, então não possuiriam relação. Então, papel central das virtudes. Contudo, cito, pouco importando se opinavam ou não acerca de problemas sociais e políticos específicos, os humanistas do Norte manifestaram um consenso bastante amplo no tocante à espécie de conselho que deviam fornecer a seus soberanos e magistrados. É recorrente em seus trabalhos a convicção de que a chave do êxito político reside no estímulo às virtudes. Como seus predecessores do Quattrocento italiano, sua exigência básica não era tanto uma reforma das instituições, mas uma mudança de coração. Palavras. O Gabriel fez uma colocação aqui, ele diz que é interessante pensar como a preocupação com o efeito perversor do comércio e da industrialização nascente sobre a virtude, herdada do Partido do Campo inglês, unida a uma cultura de defesa do direito individual de propriedade como primeiro objeto do governo, herdada da filosofia de John Locke e da Revolução Gloriosa, tornaram quimérico o republicanismo americano.
Aí ele diz que essa duplicidade do caráter do republicanismo americano deu origem mais tarde aos dois partidos nos Estados Unidos. Mas por que quimérico aqui, Gabriel? Não entendi o quimérico. Entendi que tem um grupo ligado mais à ideia, né, da virtude e da manutenção do modo de vida tradicional, que é o Partido Conservador Inglês, que vai dar, hoje, né, o Partido Republicano, que o Partido Republicano era o partido abolicionista no século XIX, né? Quimérico é muito forte, ele está desencantado com o republicanismo. Ah, tá bem. E o outro partido, né, que é o partido o liberal, né, os Whigs, que é ligado mais à expansão marítima, né, e ao comércio, e que daria talvez e a propriedade para eles, né, a property, englobando também a vida e a liberdade, talvez está ligado, né, o partido Whig estaria ligado ao que hoje são os democratas, né, nos Estados Unidos. Pode ser a gente pensar talvez um pouco nesses termos, né, as duas correntes aqui do republicanismo, né, um mais centrado na ideia de virtude, outro mais centrado na ideia de direitos, né. Bem, ele segue então que alguns dos mais radicais entre esses teóricos, né, especialmente na Inglaterra, insistiram na necessidade de o corpo inteiro da cidadania começar a praticar as virtudes, vou ver aqui na citação, como uma pré-condição para se ter uma república bem ordenada. Argumentando a maneira dos humanistas cívicos, sustentaram que a vida civil, como diz Starkey em seu diálogo, consiste em viver-se junto numa ordem boa e política, cada qual sempre estando disposto a fazer bem ao outrem, como se todos conspirassem em conjunto, com toda a virtude e honestidade. Então, uma referência ao corpo civil, efetivamente, como um corpo, né? Como uma unidade. Então, a virtude deveria estar em todos os estamentos sociais para que a República estivesse bem ordenada. Foi dado também, em muitos dos livros e discursos do período, um destaque, segundo Skinner, central as 4 virtudes cardeais, da justiça, da temperança, da fortaleza e da prudência, chamada por Eliot no livro chamado do magistrado de sabedoria ou sapiência. Então, ele traz aqui aquilo que a gente havia visto nos encontros anteriores também, né? Essa noção das virtudes cardeais, de como que elas deveriam contribuir especificamente, né, para boa ordenação do corpo político. Então ele fala que sem justiça não há como haver, né, harmonia na sociedade, no corpo político. Se os governantes não tiverem temperança, né, eles não vão ser sóbrios no governo, e assim por diante. Viu, Stefano, não sei se o autor que ele cita ou ele mesmo aí estão fora da tradição tomista, né? Porque há uma ordem nas virtudes cardeais. Tá? Sempre tem que se apresentar na ordem, né? Entendeu? Primeiro é a prudência, depois é a justiça, depois é a fortaleza e por último a temperança. Tá? É nessa ordem. Cada uma delas pressupõe logicamente a anterior. A prudência é a primeira de todas. Mas se a pessoa não for prudente e justa, ela não vai ser forte. Tá? Um bandidaço não é forte, porque não tem prudência, não tem justiça. Tá? É uma antecedência lógica e ontológica, digamos assim. Tá bem? Mas é só para a gente marcar aqui a tradição. Perfeito. E, no fim, ele realmente parece... Ele não a cita em ordem, né? Na maneira como ele apresenta. Não sei se... Porque os autores que ele utilizou efetivamente eram protestantes ou se realmente não estavam dando sequência, né, à tradição, ou foi essa questão de compreensão do próprio Skinner. Destacavam-se também as virtudes principescas, ele passa ela, da liberalidade, da clemência e da fidelidade à palavra dada. Interessante isso. Olha, quais são as virtudes específicas para o governante?
ser liberal, liberalidade no sentido de construir grandes obras públicas, ser generoso, né? Uma generosidade real, algo nesse estilo que ele descreve. Da clemência, né? Sempre ligado aqui sim à justiça. Então, um bom príncipe é um príncipe clemente, né? E se eu não me engano, o rei era a última corte de apelação, né, em questão de justiça. Então, as pessoas que iam ser condenadas poderiam apelar, né, pedindo ao rei, né, como magistrado supremo. Então, por isso entra também essa questão da clemência. E a fidelidade à palavra, né? Então, uma espécie de honestidade. Cumpre-se a palavra. Aqui entra a própria questão da lei, né? O rei está sujeito às regras do corpo político, né? Não valem, elas valem para todos. Baudin, em especial, aprofunda esse tema, diz Skinner, dedicando a última das 3 principais seções de seu Da Educação do Príncipe ao exame daquilo que antes descrevera como as virtudes régias dignas da majestade de um rei. Sua análise procede essencialmente pela via dos exemplos históricos, utilizando ilustrações tiradas da vida de imperadores e príncipes célebres para sublinhar a importância de cada atributo em discussão. Então, eu trouxe a citação desse trecho porque me parece um exemplo claro dos humanistas que ele descreve anteriormente, né, que trazem a história como a preceptora, né, da vida prática. Então, ele vai... Bem, se eu estou dizendo que as virtudes, né, são essenciais para a boa administração, para a boa condução da vida pública, eu tenho que encontrar exemplos disso na história. A própria história que está me dizendo isso. Então, ele vai dar alguns exemplos. O próprio Skinner cita alguns, né? Na vida de Augusto, na vida de outros imperadores, que seriam aplicações práticas, né, para o Baudin dessas virtudes principescas. Mas são exemplos um pouco estranhos, né? Esse tipo de citação, porque tu vai ver os próprios príncipes que eles estão citando em outros momentos de sua vida, ou imperadores tiveram práticas completamente distintas daquelas que estão descritas ali. Então, não... né? Quando ele agiu dessa forma, o autor está dizendo tem que considerar como exemplo que vai guiar. Quando agora desconsidera, se ele agiu de outro modo, né? Outra virtude essencial aos governantes, reiteradamente trabalhados pelos autores dos Espelhos dos Príncipes, é a devoção, né? Traz o Skinner. E aqui, quando as citações que ele traz quando trata da devoção, embora ele não descreva, são justamente dos sacerdotes ali espanhóis e portugueses, né? Então, claro. O que é muito coerente que eles trouxessem a devoção como uma virtude essencial para o rei, né? E a gente ficaria um pouco perplexo se um autor laico protestante dissesse que a devoção é uma característica importante, né? Seria algo surpreendente mesmo. Né? Ele diria a fé, mas não a devoção, entendeu? Seria diferente. Exato. O objetivo do governo deveria ser alcançar o mais alto grau de virtude. Então, o objetivo é alcançar a virtude, enquanto o dever do governante de servir, desculpa o erro, como a encarnação da virtude em sua forma mais pura e elevada. Olha, então, o Skinner, aqui um autor já em inglês, né? Então, o governante deveria ser a encarnação dessa virtude, né? Ser exemplo para toda a comunidade, para todo corpo político. Stefano, vamos encerrar aqui hoje, tá? Tu continua na semana que vem, daí perfeito, com tranquilidade. Mas eu acho que a gente já poderia talvez preparar o ponto 9 para a semana que vem, né? As pessoas poderiam ler.
caso você termine antes, né? Mas você vai ficar bem tranquilo, se precisar usar a aula toda e mais alguma, não tem problema. Quem é que vai apresentar o ponto 9? A Ellen. A Ellen, então tá bom. A Ellen já prepara para nós e nós já lemos o ponto 9. Aliás, eu estava vendo aqui no ponto... O Paul é o Reginald Paul mesmo, é o cardeal. É ele. Tá? É ele, não é... Porque o Starkey também não é um personagem fictício, né? O Starkey, o herói dele é o Reginald Paul, né? Eu fiquei interessado em ler isso aí. Vamos ver um dia, né? Tá bom? Muito obrigado, viu, Stefano, pela tua apresentação. Só uma tá? lembrança. A Ellen concluiria esse capítulo 9, né? E nós não, ao menos nós já extrapolamos o calendário que nós tínhamos programado. Porém, como o grupo é de funcionamento contínuo, nós podemos já, se todos concordarem, fazer uma nova distribuição das apresentações. Por mim, tudo bem. Eu não sei se a gente vai continuar apresentando nas férias ou não, Carol. Vamos pensar isso ao longo da semana, tá? Tá.